Fala pessoal, beleza? Estamos entrando ao vivo para uma live. Vamos conversar, trocar uma ideia hoje sobre algumas questões e alguns pontos que têm surgido, alguns pontos interessantes. Vamos falar sobre a Igreja do Senhor, a Igreja do Eterno. Quem for entrando já seja bem-vindo aí. Quem for entrando já seja. Meu amigo, Como é que tá, meu amigo? graças a Deus, bem demais. Por aí. Paz do Senhor. O senhor tá bem? Paz do Senhor. Então tá bom. Aqui, tem costume de esperar a galera entrar, mas na verdade é o seguinte, nós já estamos programando esse papo já tem um tempo, e eu acho que ele vai ser um papo muito bom. Sabe aqueles papos que a gente troca, que a gente precisa compartilhar com a igreja, o povo de Deus precisa ter esse papo junto conosco? Sim, Então, eu vou começar já, ao invés de esperar muita já quer gente, acho que já é começar? bom a gente dar. Só fala só o seguinte, você tá me ouvindo e me vendo bem, tá ok? Sim, tá bacana o áudio, o vídeo tá bom. Pra você Tá também tá bom? bom, hein? Nossa, sua imagem tá ótima, tá boa. Fechou. Ô, meu amigo, só vai ficar gravado para depois a gente disponibilizar para quem for assistir posteriormente. Fala um pouco sobre você se apresentando para depois a gente dar continuidade. Amém, amém. Gente, boa noite, graça e paz. Meu nome é Leone. Eu congrego hoje na Igreja Batista Aliança Eterna, juntamente com o pastor Rony, nosso paizão. Tenho duas filhas. Tenho a Anne Laura, que é fruto do meu casamento com a Jennifer, minha esposa. E tenho também a Glória, que é um presente que Deus me deu. Uma menina assim de 13 anos, fantástica, que tem 2 anos já que eu crio ela, que ela mora comigo. E tem sido fantástico, sabe? Eu tenho aprendido tanto com essa menina. Eu fui incumbido da missão de criar ela, mas ela me ensina tanto. Caminho aí já com o Instituto Apostólico Avança Judá há 1 ano, mais ou menos, já que a gente está trabalhando com libertação, cura espiritual, trabalhando o direcionamento da igreja, né? É o assunto que a gente vai tratar hoje aqui. Trabalho com segurança eletrônica. Deus tem me abençoado com uma empresa aí, um desafio muito grande, ser gestor e ao mesmo tempo aprendendo como gerir uma empresa. É um negócio assim fantástico. E esse sou eu, um menino aí de 28 anos, já com tanta responsabilidade e aprendendo Uhum. tanto. Todo dia aprendo um pouquinho. Isso é bom, né, mano? Isso é bom. As responsabilidades, elas nos amadurecem, né? A gente precisa saber enxergar isso direito da melhor forma possível. Ó, eu apontei aqui um roteirinho rápido para a gente tentar falar isso aqui. Eu não acho que uma live precisa ser extensa e grande. Acho que a gente precisa ser claro, linguagem clara e uma linguagem objetiva, tá? Uma linguagem clara e objetiva. Então, eu apontei o seguinte. Primeiro ponto é o cenário atual. Então, eu queria que a gente falasse primeiro, antes de qualquer coisa, falar do cenário atual. Como nós vemos a igreja? O cenário atual. Segundo ponto, quais são os sintomas que nós vemos na igreja? Né? Terceiro ponto, qual que é o diagnóstico que nós damos, então, a partir dos sintomas? E o terceiro seria qual que é a receita e a cura para essa igreja. Tá? Sim, fantástico. Eu vou começar do meu ponto, que eu vejo o cenário atual da seguinte forma. A igreja ela tem crescido, e eu acho que esse é o ponto que a gente quer falar aqui, se é crescimento real ou se é um inchaço. Eu vou falar numa linguagem para depois a gente adaptar essa linguagem correta.
Eu vejo que muitas pessoas têm observado uma demanda muito grande da igreja, e principalmente no cenário brasileiro, a igreja tem tido nomes e representatividade maior no cenário político, no cenário artístico, num cenário geral, completo, amplo, no cenário judiciário. Eu não sei se você é dessa época, mas eu sou de uma época onde as pessoas tinham o costume de dizer ou de achar que a pessoa que era da igreja, a pessoa que ia, que era cristão, era bobo, que não sabia de nada, era quase tomado ou tido como um matuto, né? E o que acontece? Hoje a gente vê a igreja tendo uma escalada e uma mídia muito grande no sentido de política, no sentido artístico. Então, muitos políticos, e há uma bancada cristã evangélica, muitos artistas se denominam cristão evangélico. Agora a gente vê muito juízes que estão se levantando, agora, recentemente, inclusive o pastor André Mendonça, que é pastor presbiteriano, foi indicado ao cargo do STF. Diante de tudo isso que a gente está falando, a igreja aparentemente tem tomado posições que anteriormente ela mesma negava, ou que era se negado a ela, mas a minha concepção é que, diante desse cenário atual, ótimo. Eu vejo isso com bons olhos. Assumir nossas posições, ter representatividade. Esse primeiro ponto é ótimo. O que eu quero falar é depois, na hora que a gente chegar nos sintomas. E aí que está a questão. Se nós temos assumido todos esses cargos, todos esses papéis, se hoje há muita gente, artistas, políticos e todos mais dizem, falam a respeito da igreja, por que as coisas não estão mudando? Isso seria um sintoma, tá? Mas aí eu quero ouvir da sua parte, que é como você vê o cenário atual da igreja? Então, na verdade, tem uma distorção muito grande hoje dentro de alguns parâmetros da igreja. O posicionamento da igreja hoje, em muitos aspectos, tem sido muito raso. Tem sido muito fácil hoje entrar para dentro de um prédio, para dentro de um templo, e falar que hoje é evangélico. A gente não vê uma mudança, igual antes tínhamos, às vezes até mesmo assim, de roupa, no modo de falar, no modo de se portar, era uma mudança mais visível. Hoje as coisas têm ficado assim muito rasa, entendeu? Eu tenho visto a igreja assim se amoldando, se conformando muito com aquilo que tem sido proposto para a igreja. Antes, eu via a igreja fazendo propostas e indagando ou até mesmo repudiando algumas outras propostas que eram feitas para a igreja. Hoje não. Hoje eu vejo a igreja aceitando muitas propostas. A primeira proposta que a igreja hoje deixou de fazer é a proposta da mudança de mentalidade, de comportamento. Entendeu? Eu acho que já estou entrando nos sintomas, né? Não quero... Gostei. Que é interessante porque você já começou colocando o seguinte. Talvez esse espaço de representatividade que a igreja ganhou, esse espaço de representatividade que a igreja subiu, seja porque ela tem recebido propostas para adentrar nesse meio e talvez, né, aí a gente vai trabalhar futuramente, essas propostas não sejam as mesmas que os cristãos tinham antigamente ou que eles se colocavam a fazer. Posturas Sim. que se propunham a fazer antigamente, hoje é necessário. Só um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo da política, porque é um campo onde muito os cristãos têm se alargado, crescido, e também tem sido utilizado muita gente que não é cristão, mas tem utilizado da linguagem, até mesmo do povo cristão, para que possa se eleger e tudo mais. O que acontece é que talvez o cristão, ele que está lá envolvido na política, anteriormente ele não se venderia para votar em algum projeto. Agora ele já consegue abrir mão de alguns princípios e valores para conseguir algum voto, para conseguir uma outra coisa. Uhum. Seria dentro desse cenário político, uma coisa que a gente pode tentar
não vou falar avaliar, porque talvez a gente não teria tanto recurso para isso, mas era olhar o crescimento da bancada evangélica. Ela cresceu muito rápido, sabe? Mas será que todos ali têm o propósito de manter os padrões de cristãos? Ou simplesmente fazer parte de um meio para facilitar o acesso ao interior da igreja? Entende? Porque, tipo assim, suponhamos, a gente tem assuntos, talvez que seria até complicado abrir aqui agora, mas vamos dar um exemplo da homossexualidade, que é um dos assuntos onde mais confronta a igreja. Dentro da bancada evangélica, lá com os políticos, a gente tem uma aceitação maior desse grupo, sem oferecer mudanças. Entende? São igrejas se adaptando para viver dentro desses padrões, sem oferecer uma mudança. Dentro da bancada mesmo evangélica. Entende? Então, tipo assim, é uma coisa que me preocupa no campo político, é isso. É a igreja se amoldando a isso para não perder um público, sem oferecer uma mudança para esse público. Entende? Entendi. Bom, nós já praticamente estamos entrando nos sintomas, que é do seguinte. É interessante demais isso aqui, cara. Antigamente, poderia sim que as coisas fossem mais fechadas, mais brutas, vamos dizer assim. De certo ponto, a gente pode até falar que as coisas eram mais quadradas, era mais retrógrada, só que a igreja tinha mais intensidade, a igreja tinha mais vida. Hoje, o que a gente vê são números crescendo, templos cheios, só que a sua essência, a essência em si, eu tenho visto que ela tá se perdendo. Faz sentido? Então, um dos sintomas, talvez, daquilo que a gente tem visto entre crescimento e inchaço é exatamente o crescimento da igreja não é ruim, o crescimento da igreja é bom, é necessário, é primordial, é importante. Porém, esse crescimento exponencial, sem estrutura, quando eu digo estrutura, não é estrutura templo. Quando eu digo estrutura, é sem discipulado, sem ensino, sem passo a passo na maturidade, é um problema. Outro dia eu estava assistindo uma série com a minha filha e um moço, ele já era grande, gigante, forte, só que com a mentalidade de 2 anos. E isso causava um estrago gigantesco, porque era alguém que cresceu demasiadamente, mas com uma mentalidade, ou seja, com o ensino de uma criança de 2 anos. Então ele não tinha nem noção da força que tinha, noção das responsabilidades que tinha, não tinha nem noção daquilo que era necessário para falar, fazer. Ele não tinha nem os princípios deles estavam formados. Então, e assim, muitas vezes que eu vejo a igreja, crescimento importante, crescimento no questão de volume, mas um inchaço ao ponto de não saber das suas responsabilidades, não ter ideia da sua força, não saber dos seus valores, cumprir o seu alvo, ficar perdido. Grande, porém perdido, igual imaturidade, igual uma criança. Aqui, ó. Delvane falou um negócio justamente que eu queria falar aqui agora. A igreja tem muita gente sem raiz. Ô, Thiago, sabe um negócio que me chama muito a atenção? Vamos pegar uma música que aonde você for no Brasil hoje, todo mundo conhece. É uma das músicas evangélicas talvez mais tocada em boteco, como Zaqueu. Cara, é uma história, eu acho a história fantástica. Virou uma música, uma das músicas com um potencial evangelístico maior que eu vejo hoje, é como Zaqueu. Todo lugar que você vai, o povo fica falando como Zaqueu, como Zaqueu, como Zaqueu, como Zaqueu. Só que eu não quero pegar a música, eu quero pegar a história em si. Zaqueu, ele queria ver Jesus. E o que Zaqueu fez? Ele subiu na árvore. A igreja, Pereira. Ô, Thiago, é difícil chamar de Thiago de Pereira, que eu tô num conflito interno. Ô, Thiago, a igreja, ela tem tomado a identidade de Zaqueu para si. Todo dia, a gente quer que Jesus entre na nossa casa, entre na nossa vida. Só que Jesus, ele já entrou na nossa casa. Ele já entrou na nossa vida. O nosso posicionamento hoje, como igreja, não tem que ser de Zaqueu. O nosso posicionamento tem que ser daquela árvore. Aonde o Zaqueu que está lá fora
suba em nós para poder encontrar com Cristo. A igreja ela tem que ser uma árvore solidificada, com raízes. Só que a igreja tem se tornado como se fosse um aguapé, sabe? Que fica boiando para lá e para cá. Eu acho que esse é o grande desafio da igreja hoje. É assumir uma identidade. Quando você assume uma identidade, você vai ter conflitos com aquilo que fere os padrões da sua identidade. Só que a igreja ela não tem tido uma identidade padronizada, uma identidade firmada. O que é ser uma igreja? Ou quem é uma igreja? Entende? Então, tipo assim, tem sido muito raso hoje. Igreja não tem criado raízes. Raízes na palavra, raízes em Cristo. Sabe? A nossa identidade ela tem que vir com a digital do próprio Cristo em nós. Mas eu quero que a minha identidade seja conforme a minha vontade. A gente ignora a oração de Cristo, seja feito conforme a tua vontade, mas nós fazemos seja feito conforme a minha vontade. Eu quero ser uma igreja, mas eu quero ser uma igreja até onde não me fere, até onde não me confronta. Se gerou confronto para mim, não, aí já não dá mais. Entendeu? Não dá para ser. Aí é o desafio. Ô, Delvânia, Deus abençoe, obrigado pelo comentário. A igreja atual tem muita gente sem raízes. Teve gente comentando lá atrás também, eu deixei passar, né? Acho que o Eduardo comentou graça e paz. Deus abençoe, Eduardo. É o seguinte, Eduardo é amigão meu. Eu vou destoar um pouco do que vocês dois, já Delvânia e você estão falando. Eu acredito que a raiz e a identidade a igreja atual tem. Eu acho que esse é o maior problema. A gente fala que ela não tem raiz ou que ela não tem identidade. E eu aceito o que vocês estão falando, tá? Eu respeito, só que eu quero trazer uma outra visão. Que a nossa raiz e identidade da igreja atual, não a igreja passada e tudo mais, mas atualmente a igreja está com uma raiz e uma identidade distorcida. Entendeu? Ela até tem. Ela até tem, mas eu acho que ela está... ela até tem, mas ela está bem fragmentada, ela está bem distorcida, ela está bem embaçada. Por isso, e aí parece clichê, mas eu vou falar assim, a igreja de hoje em dia ela está firmada nas mãos de Cristo e não na face dele. E é muito estranho o que eu estou falando, mas para você entender, o que hoje nós mais queremos é que as mãos de Deus venham ao nosso favor, mas poucos de nós queremos ver a face do Eterno. Fez sentido agora? Sim. Nós queremos muito as mãos de Deus ao nosso favor, trabalhar para mim, fazer por mim, mas poucos de nós queremos buscar a face dele, vê-lo, encontrá-lo, intimidade. Até a igreja até se relaciona, Leandro. Eu até vejo a igreja se relaciona. Mas o relacionamento que a igreja tem não é um relacionamento de intimidade e de amor, mas muitas vezes é um relacionamento de interesse ou até mesmo um relacionamento de status. Sim. Até mesmo um relacionamento, como eu vou dizer assim, moda. Poxa, é legal dizer que eu sou cristão hoje. É interessante dizer que eu sou crente hoje, mas é o que eu mais falo para os alunos do seminário, é isso. A questão não é aquilo que a gente fala, mas a questão é aquilo que a gente pratica e vive. Vou falar. Cantares. Eu quero achar o versículo, mas vai falar assim, ó. Eu já me deitei, quer que eu torne a vestir? Eu já limpei os meus pés, quer que eu torne a sujá-lo? E o noivo estava à porta, querendo ter intimidade com a noiva, dentro de Cantares. A gente está tão santo, a gente está tão santificado, a gente está tão igrejado dentro de nós mesmos, que a gente não quer ter um relacionamento mais íntimo com aquele que é para termos um relacionamento. Não, eu já entrei, eu já deitei, já estou aqui, e será que é para realmente eu sair daqui? É o que a gente falava numa linguagem bleia, sair da nossa zona de conforto, entrar dentro de lugares que não são a nossa zona de conforto, sabe? Mudar o nosso ambiente. Mas eu não quero ter um relacionamento tão íntimo. Porque o relacionamento mais íntimo, ele vai trazer identidade. Pedro, quando Pedro é acusado, após Jesus ser preso, ele é acusado daquilo que ele se tornou. Ele se tornou alguém igual àquele que ele seguia. Você é um dele porque você se veste igual a ele. Você é um deles porque você fala igual a ele.
Mas será que hoje... Ô, Thiago, eu quero fazer uma pergunta. Tipo assim, ó, o pessoal que está assistindo a gente aqui agora, eu queria que fosse bem sincero para responder para a gente aqui. Será que quando olha para você hoje como igreja, poderia fazer uma acusação dessa para você? Que você é igual a Cristo? Jesus. Entende? Porque a gente quer a mão de Cristo, mas não queremos a face. Não queremos semelhança, queremos as obras. É maravilhoso, é fantástico isso que você está falando. E aí eu volto a dizer, eu acho que a identidade, eu acredito que a identidade da igreja esteja distorcida. E aí eu vou te falar o seguinte, por quê? Porque eu acredito que muito, e isso não é uma generalização, tá? Sim, Mas sim. grande parte daquilo que tem se mostrado cristão, na verdade, são os benéficos, são aqueles que querem só as benesses, as benefícios que o cristianismo, que Cristo pode dar. Eles não querem padecer ou sofrer ou viver aquilo que o Cristo viveu. E aí, agora pegando o que você está falando de Pedro, quando Jesus tem um encontro com Pedro, quando Jesus, melhor dizendo, deixa eu voltar aqui falando de identidade, igreja e Pedro, tudo junto. Jesus vai perguntar aos seus discípulos dizendo, o que eles dizem que eu sou? Tá? E aí uns vai dizer assim, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias. Jesus não responde nada, então Jesus vai perguntar o seguinte, e vocês, quem diz que eu sou? Então Pedro vem e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz, falaste bem, não foi carne nem sangue que te revelou e tal. Agora ele fala assim, e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Quando você vê alguém falando que a pedra que Jesus edificou a igreja foi Pedro, está errado. É porque não entendeu o texto. O que a pedra que Jesus está edificando a igreja é aquilo que Pedro disse. Ele disse, tu és Pedro, no sentido de pedregulho. E sobre esta pedra, no sentido de rocha. Ou seja, fundamento. Ou seja, tu és um pedregulho. Mas sobre este fundamento que você, pedregulho, falou, é o que edificarei na igreja. Qual é o fundamento que edifica a igreja? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que tu és o Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E aí, o que acontece? Parece que a gente não entende que a gente está se relacionando com o eterno, com o santo, com o perfeito. E aí, muitas vezes, a gente tem tirado isso da nossa mente, tem deixado isso pairar e tem pensado que a gente está simplesmente se relacionando com qualquer outras coisas. Com qualquer... Desculpa até o jeito de eu falar assim. A gente está mais preocupado no rito. A gente está mais preocupado com o cerimonial, com o relacionamento de verdade, com o Filho do Deus vivo. E a igreja, a base da igreja, que é a igreja que vai atacar o inferno e as portas do inferno prevalecem, está sustentada sobre o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, talvez falta a gente voltar naquele básico do discipulado sobre o que é a salvação, o que é o nascer de novo, o que é o batismo no Espírito Santo, o que é estar crucificado. Talvez falte isso. Entendeu? Não, fantástico. E outra coisa, o que tem dificultado todo esse processo é porque às vezes não vou generalizar, vamos falar do nosso contexto aqui. Talvez nas minhas pregações eu não prego mais sobre arrependimento. Porque o princípio da mudança é o arrependimento. Correto? Olha, eu achei que é Cantares 5. Olha que fantástico. Entrei no meu jardim, minha irmã e minha noiva. Ajuntei a minha mirra com as minhas especiarias, comi o meu favo e o meu mel, bebi o meu vinho e o meu leite. Comam, amigos, bebam enquanto puderes, ó amado. Aí a noiva vai responder, eu já estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Se a gente parar aqui e for lá em Apocalipse agora, a Bíblia fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Pode ver que em dois extremos da Bíblia, em duas pontas diferentes, a gente tem uma busca por relacionamento. O noivo, por duas vezes, encontrado do lado de fora. E o que é que a gente tem colocado do lado de dentro que tem ocupado o lugar de Cristo? Você consegue entender isso? A gente tem mudado muito os valores. Por isso que eu falei, o princípio da mudança é o arrependimento. E quando eu verdadeiramente me arrependo, eu
inverto os valores. Aquilo que era meu já não importa mais. Eu preciso ter aquilo que Cristo quer que eu tenha. Eu preciso ter a disponibilidade para viver um relacionamento com Cristo. Porque se a gente continuar em Cantares, a noiva vai continuar dizendo assim, ó, já tirei a minha túnica, quer que eu torne a me vestir? Já lavei os meus pés, terei que sujá-los de novo. A gente é tão santo que a gente está inacessível para Cristo. Olha como que é complicado viver num campo aonde nós nos tornamos quase que a quarta pessoa da Trindade, entende? A gente fica inacessível para o próprio Filho de Deus ter um relacionamento mais íntimo com a gente. Eu já fiz tudo isso, eu já deitei. Agora eu queria fazer uma pergunta. Em quais camas nós temos deitado que o acesso a Cristo fica tão limitado? O que tem forrado o nosso leito que Cristo não pode ter um relacionamento mais íntimo com a gente, como igreja? Por quê? Porque Cristo continua, Pereira, do lado de fora, batendo em muitos lugares, e ele não tem acesso, ele não pode entrar. São igrejas que têm colocado outros deuses no lugar do próprio Cristo. E quando eu queria deixar bem claro, eu não estou falando de igreja denominações. Não estou falando de denominação, porque eu pertenço a uma denominação, você é de outra denominação, tem pessoas assistindo a gente que é de outra denominação, mas eu estou falando da igreja corpo. A igreja corpo de Cristo. Quando nós nos unimos, a gente não está mais disposto a abrir a Bíblia e chorar junto, porque a gente está distante dela. É preferível a gente viver refém da caixinha de promessa. Tem até uma historinha que eu acho muito engraçada de um pastor. Ele falou que foi na casa de uma irmã poder buscar ela mais o esposo para ir para a igreja. Chegou lá e estava terminando de arrumar. Ele falou assim, pastor, espera aqui na sala, enquanto a gente termina de arrumar ali. Aí o pastor sentou na sala, olhou para o lado, viu lá uma caixinha de promessa. Aí começou a ler uns versículos. Nossa, só bênção, só bênção, só bênção. Aí a irmã chegou, vamos, pastor, o marido chegou, vamos embora, bora. Aí o pastor foi e falou, não, irmã, essa caixinha de promessa aqui é boa, hein? Só sai bênção. A irmã virou o pastor e falou assim, pastor, vou te contar a história. Eu tinha 5 caixinhas, selecionei as melhores e montei essa. E é o que a gente tem feito com a Bíblia. A gente tem tornado a Bíblia uma caixinha de promessas, aonde aquilo que me confronta não importa. Eu só marco os versículos que massageiam o meu ego, entende? O que você está falando é muito bom. Tem um escritor, não sei se foi o Lutero, se foi o Agostinho, não sei qual foi, mas que diz assim, a Bíblia, o Evangelho todo para o homem inteiro, para o homem todo. E esse é um dos maiores problemas que eu vejo do inchaço da igreja, e a igreja não tem crescido. Talvez a igreja tenha vou até mudar, talvez a igreja tenha crescido, mas não amadurecido, tá? Uhum. Talvez a igreja cresceu, está inchada, mas não amadureceu. E aí um dos maiores problemas talvez seja esse ponto que você está falando aí, de a gente seleciona o que a gente quer para viver do evangelho ou não. Eu quero selecionar partes da Bíblia que é boa para mim ou não, coisas do cristianismo que são bom para mim ou não. A vida com Cristo para mim já não é subjetivo. É subjetivo. Não, para mim é uma coisa, para você é outra, não. E aí vira subjetivo. E aí eu quero virar uma chave aqui, porque o que mais me incomoda, e aí deixa eu, só antes de começar, falar o seguinte. Quando eu digo que a gente procura mais favores, mais a mão do que o rosto do Eterno, não estou falando que o dia inteiro isso seja errado. Eu acho que o nosso alvo é errado. Se o meu alvo é só buscar as mãos, né, e não buscar a face, sim, aí é errado. Agora, quando eu busco a face dele, automaticamente não tem como buscar a face sem ter as mãos, sem ter o favor. Quando eu busco a presença de Deus não é pela metade, ela é por completo. Então, quando eu busco ele, eu tenho por completo. Então, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você não tenha direito de nada, não estou dizendo que você não pode ter dinheiro, que você não pode ter os seus bens, não estou dizendo nada disso. Pelo contrário, você, eu, todos nós temos direito, vamos lutar, vamos conquistar, vamos batalhar, nós temos e merecemos esse esforço que nós fazemos para ter as coisas. A questão aqui, maior para mim, não é nem o evangelho que foca nesse ponto, mas o evangelho que tem deixado de lado o caráter de mudança.
A Bíblia diz que aquele que roube, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais, que aquele que adulterava, não adultere mais. Mas hoje está uma moda ser cristão e poder permanecer fazendo todas as práticas da mesma forma, justamente porque eu não tenho buscado a face do Eterno. Eu continuo vivendo uma vida desregrada, uma vida de problemas, uma vida de mentira, uma vida de pecados, e isso não tem impactado nada, não tem impactado minha família, não tem impactado os meus vizinhos, não tem impactado a minha comunidade, não tem impactado o nosso país. Para você ter uma ideia do nível que a gente tem chego, talvez nunca tivemos tanta representatividade no país, tanta representatividade no Brasil. O Brasil talvez nunca, a mídia e tudo, nunca falou tanto do cristão, nunca falou tanto do evangelho, mas nunca foi tão podre, cheio de problemas, cheio de pecados, cheio de circunstâncias que... E aí? Cadê esse cristianismo que tem crescido, mas não tem impactado outros? Cadê esse cristianismo que tem alargado, que a gente tem visto político, artístico, e todo mundo agora é cristão, e as vidas têm permanecido da mesma forma? E aí, como é que a gente falaria disso? Sabe um negócio que me deixa bastante intrigado? Olha a frase da Delvânia, olha como é que ela foi cirúrgica no negócio. Olha como é que ela foi. Muito bom, Delvânia. Deus abençoe, viu? É um evangelho sem renúncia. A gente não quer mais renunciar a algumas coisas, né? E quem quer seguir, negue-se a si mesmo. Sim, não, Thiago, sabe um negócio que me chama muito a atenção? Dentro desse parâmetro de evangelho sem renúncia, vamos lá. Dentro do meio artístico, tem na internet aí, para quem quiser procurar e olhar lá, o batismo do cantor Wesley Safadão. Eu acredito que a partir do momento que ele se dispôs ao batismo, suponhamos que, não estou para criticar o artista, mas se a gente for pegar a questão de renúncia, e ele realmente tivesse tido um encontro com Deus, tivesse batizado, mesmo que ele continuasse no meio, cantando as músicas dele, no meio secular, que eu já não concordo, mas fosse fazer uma mudança, ele deixaria de ter esse nome que carrega um peso, sabe? O Wesley Safadão agora é evangélico. As músicas dele fazem apologia à promiscuidade sexual, sabe? Ele canta em bares, todas essas questões assim. Durante muito tempo, eu tive uma resistência em questões de música. Eu tô na igreja, mas ouço secular. Graças a Deus hoje não mais. Mas antigamente eu tinha muito isso. Essa música que ela não me faz pecar. Mas, hora ou outra, eu me pegava a pensar em coisas do meu passado. Até que eu aprendi que a música tem o poder de nos conduzir. Quando a gente ouve algumas músicas, mesmo que a gente não escute a música toda, mas escute um trecho, aquele trecho da música desperta as nossas memórias, desperta as nossas emoções. Tem pessoas que choram ouvindo algumas músicas porque lembram de um passado, entende? Então, se a gente for viver dentro desse campo, eu estou na igreja, mas isso aqui que eu fazia não me tira da igreja. Tá, mas também não te torna santo. Te afasta do propósito. Aí que tá. Se eu quero viver um propósito, eu preciso renunciar às minhas práticas. Deixa eu só pegar essa frase aí. A vida cristã é uma vida progressiva. É um progresso contínuo, todos os dias. E se algo não me faz avançar, igual você falou, não me atrapalha, mas não me faz avançar, já me atrapalha. Já atrapalhou? Já me atrapalha. Porque me deixa na estagnação. A estagnação na vida cristã já é um problema, a inércia já é um problema, porque nós estamos caminhando a um alvo, nós estamos prosseguindo para um alvo. Então nós estamos constantemente... O evangelho de Marcos é o evangelho que mais mostra Jesus em ação. Então Jesus, o evangelho é um evangelho de ação, de movimento, de avanço. Então se algo não traz para nós movimento de avanço, não nos tira da inércia, aquilo já está cumprindo o propósito de nos deixar parado. Já é um problema muito grande. A Arielle mandou um shalom aí. Shalom. Dentro disso, só para você ter uma ideia, nós já falamos do cenário atual, já falamos dos sintomas,
mas a gente está dando um diagnóstico. Ao seu ver, vou pegar a frase da Deusânia, eu vou falar, acho que falta renúncia, falta um discipulado concreto, realmente discipulado, de sentar, ensinar. A Bíblia vai dizer lá em Atos capítulo 2, acho que 47, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino, nos fundamentos. Parece que agora eu posso falar que eu sou cristão, mas não sei nem os fundamentos. Não sei nem onde minha fé está firmada. Então, para mim, falta renúncia, falta fundamento, falta discipulado, sentar, ensinar, coisa que muita gente não quer hoje. E sabe uma Não coisa... não quer os dois pontos, me desculpa, tá? Não quer os dois pontos. Muita gente não quer se comprometer no ensino, ou seja, em ensinar, e muita gente não quer se comprometer em aprender. Exatamente. Não, e outra coisa é que muita gente não tem procurado conhecer o Deus da igreja que ele tem ido, ou o Deus da igreja que ele tem sido. Vamos pegar Atos 19, se eu não me engano, aonde os discípulos de Paulo, eu acho que é Atos 19 mesmo, não conheciam o Espírito Santo. Paulo chega para pregar e fala, já conheceste... De Apolo. Os discípulos de Apolo. Aí Paulo chega e fala assim, já conheceste, já recebeste o Espírito Santo? Aí os caras viram e falam, mas nem ouvimos que tinha o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Perfeito. Entende? Esse é um desafio muito grande hoje dentro das igrejas, a gente ouvir sobre o Espírito Santo. Quando eu vim congregar aqui na Aliança Eterna, na minha primeira conversa com o paizão, falei, pastor, eu queria perguntar ao senhor uma coisa. Como que é o relacionamento do Senhor hoje com o Espírito Santo? Porque eu estava saindo de uma mente cativa, religiosamente falando. Eu achava que eu conhecia o Espírito Santo dentro da mentalidade que eu tinha, extremamente religiosa, durante 12 anos, seguindo um padrão de doutrina. Aí eu achava que tudo que eu vivia ali era o Espírito Santo. Achava que muita coisa, ou tudo, digamos assim, era o mover do Espírito Santo. Mas não tinha mudança na minha vida. Mas, Leone, e o Espírito Santo que te conduz? Aí eu fiz uma pergunta para mim. Será que realmente eu tenho sido conduzido pelo Espírito Santo? Será que eu não estou igual a esses discípulos que vivem falando de alguém porque eles pregavam? Mas será que eu conheço a essência daquilo que eu prego? Entende? Aí perguntei para o pastor Rony, falei, paizão, e como que é o relacionamento do senhor hoje com o Espírito Santo? Ele olhou para mim, filhão, meu relacionamento com o Espírito Santo hoje é fantástico. Todo dia de manhã, antes de eu sair para trabalhar, que eu levanto, faço meu café e vou para a sala, ele está sentado no meu sofá me esperando. A partir daí que eu fui entender que o Espírito Santo ele é muito mais do que aquilo que eu imaginava. Aquela pessoa tão distante, tão remota, quase inacessível, entende? Eu imaginava que o Espírito Santo era um negócio que eu ia sentir quando, igual você falou no PQA, quando eu fechava o olho e ficava glória, 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 glória. Agora eu vou sentir o Espírito Santo, entende? E vai muito além disso. Verdade. Eu acho que a gente está vivendo uma era de espiritualidade, inclusive rasa, sabe? E aí eu queria que uma coisa que mais me impactou, né? Eu ouvi lá no TQA, ouvi algumas coisas, mas a coisa que mais me impactou, duas, na verdade. Primeiro, todos os ministérios estão alinhados à palavra. Todos os dons ministeriais estão alinhados à palavra. Não teve um sequer, pelo menos até o momento que eu fiquei, que não falou que para exercer o seu ministério poderia ser de qualquer forma. Todos estavam alinhados à palavra. Tá? Então a base de um ministério é a palavra. Mas o segundo ponto, não sei se você observou, se você notou, que a coisa mais importante que foi falada ali é sobre simplicidade. Simples. Sem complexidade. Simples. Só que a gente tem aberto, deixado de mão, muitas vezes, a simplicidade do evangelho. A gente quer deixar o evangelho mais complexo e deixado ele assim, acaba dificultando algumas coisas, e eu acho que é por isso que algumas pessoas não entendem. Dentro do que a gente está falando, se eu tivesse que dar uma receita para a cura da igreja, se eu tivesse que dar uma receita para
para que a igreja pudesse estar saudável, para uma igreja espiritualmente madura, emocionalmente saudável, uma igreja ok, a receita seria o que eu acabei de falar em Atos 2:46. Eu divido esse texto em pelo menos 4 partes. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4. Doutrina, que é o ensino, tá? Sim. Comunhão, partir do pão e nas orações. Eu já tive a oportunidade de pregar e preguei esse texto em alguns locais. E primeiro que perseverar aqui é muito importante, porque nós temos aberto e desistido, deixado de lado por qualquer que seja as circunstâncias. Alguns obstáculos, algumas dificuldades, alguns problemas têm feito a gente parar e desistir de muita coisa. E aqui o segredo da igreja crescer saudável, crescer espiritualmente madura, é perseverar. Apesar das circunstâncias, perseverar. No quê? Primeiro, no ensino. Palavra. Palavra. Não tem outro caminho. Palavra, Bíblia. Bíblia é o caminho para que a gente seja saudável, maduro. Segundo, comunhão. Das coisas que mais me tira, às vezes, o sono, assim, que mais mexe na minha cabeça, assim. Rapaz, como é que a igreja, ela tem... Como é que a igreja ela passa por problemas, circunstâncias entre ela mesma? Talvez seja o exército que mais fere os próprios soldados, seja a igreja. Sim. Tem perdido muita comunhão. E, comunhão, inclusive, com outras denominações. Comunhão entre o povo de Deus, porque o povo de Deus é um corpo. Tá? A gente tem apontado muito a outra denominação e tem vivido pouco da comunhão. Terceiro, que é o partir do pão. Pode falar. Mas será que a gente está disposto a tirar as nossas armaduras? Vamos pegar o exemplo de Naamã. A gente carrega muito status, Thiago, de crente, de santo. Mas será que a gente está literalmente disposto a tirar as nossas armaduras e expor as nossas feridas? Porque muitas das vezes as nossas armaduras têm aberto as feridas que já estavam em nós. Naamã, para ser curado, para ser tratado, ele teve que despir das armaduras dele. Sabe? Olha só, eu até procurei um versículo aqui, em 2 Timóteo 2,15. Procurar apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nossa vida tem que ser pautada dentro da Bíblia com clareza. Sabe? Se algo em mim precisa ser tratado, não posso esconder atrás de um título, mesmo que me pese. Entende? Porque a própria palavra de Deus me confronta. A própria palavra de Deus, ela vai tratar de caráter comigo. Mas eu quero esconder as coisas debaixo daquilo que eu tenho carregado como título. Eu sou pastor, e o pastor ele não pode apresentar um momento de fraqueza. O pastor ele não pode apresentar um momento de dor. Sabe? Será que você consegue imaginar o seu pastor chorando e pedindo ajuda para você porque está pesado demais carregar tudo aquilo sozinho? Entende? Então, tipo assim, a gente tem se escondido atrás de muita coisa. A gente tem carregado uma armadura que tem aberto mais ferida do que nos protegido. É demais, porque mês passado a gente fez cura da alma, cura interior na igreja, e o texto que eu usei para falar sobre cura interior, cura das emoções, cura da alma, foi justamente sobre Naamã falando o seguinte: se a gente quiser ser curado, a gente precisa tirar as nossas armaduras e expor as nossas fragilidades. O problema é que a gente não tem, primeiro, coragem de fazer isso, e segundo, não temos muitas vezes pessoas que possam nos auxiliar. Então, a gente trabalhou dentro desse tema e é interessante. Líderes têm muita dificuldade de mostrar as suas fragilidades, as suas dificuldades. Os líderes principalmente, né? E a gente está mexendo com essa questão da igreja, talvez
existam dois diagnósticos. A igreja esteja crescendo porque ela mesma está fazendo do jeito que ela quer, ou segundo, porque a própria liderança às vezes está deixando ser as coisas da forma que quer. Tá? Então tem esses problemas também. Você viu quem entrou aí? David entrou aí e falou, ó, David, já cheguei pegando o mistério, já mandou um eita. E a Paty colocou aqui, a Patrícia, a igreja é alimentada pela palavra. O problema é que o alimento muitas vezes não vem da fonte perfeito. Às vezes não vem da fonte, que é a palavra. Ou não vem da fonte, que é o próprio Espírito Santo. Mas às vezes vem... Eu uso o púlpito para largar alguma coisa, para vomitar alguma coisa. Às vezes eu sou mais almático do que bíblico, né? Às vezes eu sou mais... Pegou essa? Ô, Thiago, e sabe qual é o desafio? Dentro de tudo isso, vai gerando dentro da igreja um ambiente de insegurança e de desconfiança. Tiago, capítulo 5, versículo 16, é um dos versículos que a gente mais usa aqui no prédio, quando vai falar de renúncia, de cura. Confessai seus pecados uns aos outros e orei uns pelos outros para que seja curado. Só que o desafio está aí. A gente não está criando confiança, gerando confiança nas pessoas, ao ponto delas chegarem em nós e falar assim, olha, eu estou passando por esse e esse problema, e aquela pessoa ir dormir sabendo que eu simplesmente vou estar orando pela vida dela e não divulgando o problema dela para terceiros. Entende? Aí, o que tem acontecido? Pessoas chegam na igreja fragmentada, machucada, ferida, confessa o pecado, confessa a diversidade, o pastor vai pregar e prega o pecado do irmão no altar. Aí tem sido um desafio muito grande, entende? Então nós vamos, próximas lives que a gente fizer futuramente aí, eu quero fazer com algumas pessoas, inclusive aí do Avança Ajudar, aí para a gente ter uma conexão legal. A gente falar sobre isso, liderança. Talvez a liderança ela tá tão ferida que ela nem observa que as feridas que ela tem estão causando esses males para a própria igreja. Talvez a liderança ela tá tão fragmentada, deturpada, que ela não observa que isso está espelhando no corpo de Cristo. E isso é um problema. Eu vou falar para o pessoal, já mandando, se quiser fazer comentário e pergunta, já vai mandando aí, porque a gente não vai prolongar muito não, porque eu vou falar aí sobre meus conceitos, como que a igreja pode ser melhor. Aqui, a live chegou lá nos Estados Unidos, meu amigo aí, ó, o Niverton, o Nin, tá lá nos Estados Unidos assistindo a gente. Olha pra você ver como é que Deus é grande na nossa vida, hein? Deus abençoe. Ô, Nin, abraço e saudade. Mas olha só, Thiago, uma vez eu vi no Facebook um pastor colocou desse jeito assim, ó, eu até comentei depois. Ele colocou assim, só vai beber da minha água quem me ajudou a cavar o poço. Eu falei com o pastor assim, aí eu comentei, né? Falei, e o amor? Aí ele foi lá, apagou meu comentário. Eu comentei assim, pastor, e o amor? Aí ele foi lá, apagou meu comentário. Aí comentei de novo, falei, pastor, e o amor? Ele me bloqueou. As pessoas, elas estão tão feridas, eu não culpo ele pela postagem dele, mas as pessoas estão tão feridas que elas saem de igrejas, abrem a sua igreja para ela não ser ferida. Mas aí ela, em vez dela ser ferida, ela começa a ferir. Ferir outras pessoas. Exatamente. Então, tipo assim, sensacional isso que você está falando. Tratar. Oi? É sensacional isso que você está falando, sensacional. É tão interessante que uma das propostas da reunião, quando a gente foi fazer a plantação da Pater, foi exatamente essa. Qual é a sua dor? Qual é a questão que você tem feito? Porque isso aqui, a gente não quer que nada disso que a gente carregou de outro, uma ferida que a gente está carregando, faça multiplicar a ferida nos outros. Então vamos ser sarados, tratados primeiro, para depois ser a ferramenta na vida das outras pessoas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Antes de você querer curar outro, seja curado, seja tratado, seja transformado primeiro, para que você seja um agente de transformação e de cura na vida das outras pessoas. Eu acho que tinha que ter um crivo com algumas perguntas para início de ministérios, assim, início de igreja. E a primeira pergunta seria assim, por que você quer abrir uma igreja? Eu acho que todo pastor que vai abrir uma igreja, ele deveria se perguntar isso. Por que eu vou abrir uma igreja?
Será que é porque eu não estou aceitando ser corrigido? Será que é porque a minha igreja tem me ferido? Sabe, olha só, um pastor amigo meu, assim, amigo, muito amigo meu, estava tendo um problema com a esposa dele, porque ele não gosta de esmalte. A esposa dele gosta de esmalte. Falei, só se eu não usar, pastor. Deixa só ela usar o esmalte. Mas ele não gosta de esmalte. Aí tá. Aí ele veio falar comigo. Eu falei assim, pastor, vamos lá. O senhor tem Bíblia, tem palavra de Deus para condenar o uso do esmalte? Ele falou, não, mas eu acho feio, eu acho antiético. Eu falei, ó, a sua esposa, ela está debaixo da cobertura e autoridade espiritual do senhor. Então, se ela fere, se ela faz algo que fere esses limites que o senhor colocou, ela está em pecado. Mas vamos falar do senhor agora como pastor. Se uma irmã da sua igreja, uma ovelha da sua igreja, chega e fala assim, pastor, eu quero usar esmalte. O que é que o senhor me diz? Será que o senhor vai corrigir ela dentro da palavra? Ou o senhor vai falar com ela daquilo que o senhor não gosta? Porque a pessoa está agora trabalhando com a sua igreja. A sua igreja ela precisa ser pautada na palavra. Não dentro daquilo que o senhor gosta ou que o senhor deixou de gostar. Aí ele falou assim, não, à luz da palavra eu não tenho como corrigir ela. Eu falei, então, o senhor concorda que o esmalte não é um pecado, correto? Porque senão o senhor teria a palavra para corrigir ela. Ele falou, sim. Eu falei, então, quais são os pré-requisitos para o senhor não deixar a esposa do senhor usar o esmalte? Porque para ela o senhor falou que era pecado. Entende? Então, tipo assim, são pastores que estão se escondendo atrás daquilo que para eles podem e não pode. Volto a dizer isso, que a gente muitas vezes, talvez um dos sintomas, ou seja, um dos diagnósticos que nós vemos aqui estamos deixando de ser bíblico e estamos sendo almáticos. Estamos deixando de ser bíblico e fazendo mais o meu desejo do que o desejo que a palavra nos diz. Eu vou ler um comentário da Patrícia que diz assim, hoje em dia a maioria das pessoas vão à igreja por causa daquele grupo revelação. Deus se mostra a nós por vários meios, não somente por revelação. A intimidade com Deus está sendo intermediada por texto. Meu Deus, é isso. O secreto não é mais tão secreto assim. Ó, olha que sensacional. Deixa eu abrir um parênteses. Ô Patrícia, me responde aí, ô Patrícia. É você e o Thomas ou é só você que está falando aí? Só para saber, por favor. É interessante demais isso aqui. Porque a gente está se comportando igual o povo. Deus falando, eu quero vocês para mim. Eu quero que vocês subam a montanha. Eu quero que vocês subam o monte. Mesmo que a situação seja assim, contrária. Mesmo que as coisas sejam trovões, terremotos. Mesmo que vocês estejam assustados. Mas eu quero ter de intimidade direta com vocês. Mas o povo está preferindo mandar Moisés. Não, vai Moisés no meu lugar. Vai lá, Moisés, você fala o que Deus está falando contigo e passa para nós. E aqui entra um negócio, a gente está terceirizando nossa comunicação com Deus. A gente está terceirizando o nosso relacionamento com Deus. E aí eu vou falar mais ainda, vou falar mais ainda. A gente vai na igreja, a gente canta louvores, a gente sabe o nome de Deus, sabe da Bíblia, sabe da palavra, mas não tem intimidade. Então nós nos relacionamos, mas sem intimidade. E isso torna a gente o quê? Qual é o tipo de relação sem intimidade? Pois é. Não chega nem a ser amizade. Não chega nem a ser amizade isso. Não, meu amigo. Isso é prostituição que chama. Sim. Quando você se relaciona a um nível grande de conhecimento, mas não grande ao ponto de intimidade verdadeira. Entendeu? Pereira, sabe onde que Deus já falou comigo? Cara, eu até brinquei com a pastora Valméria, de estar conversando com ela. Falei, pastora, o meu secreto com Deus hoje é a última cadeira do lado esquerdo do ônibus que eu pego para trabalhar. Eu sento lá, coloco o meu foninho e Deus fala tanto comigo que tem vezes eu estar chorando dentro do ônibus assim e os outros até me olhar e falar, o que você está arrumando, gente? Me chorando dentro do ônibus uma hora dessa, sabe? Mas ali é eu e Deus ele me traz tanta clareza das coisas, coisas que eu quero fazer, coisas que eu queria já ter feito. O Senhor falou assim, calma, na hora certa vai chegar, na hora certa vai acontecer, mas espera. Tiago, olha só, por ignorância minha, eu tive um problema tão grande, eu comprei um Peugeot uma vez,
há um tempo atrás. Cara, pensa num carro que me deu canseira. Nossa Deus. E Jennifer falou comigo assim, por mim você não tinha pego esse carro. Mas eu falei, não, vou pegar. Fui lá e peguei. O carro, ele valia uns 8 mil reais. Paguei 7, gastei uns 7 e vendi pelo valor suficiente para eu pagar a minha habilitação, que nem carteira eu tinha, e andando com esse carro para lá e para cá. Esse pet shop aqui, ó, é um amigo meu. O apelido dele é Alemão. Alemão, um abraço pra você. Ele lembra do Peugeotzinho lá na porta da casa dele. A dificuldade. Você não tem ideia a canseira que esse carro me deu. Mas por quê? Porque eu preferia ouvir revelação de terceiro. Misericórdia. Essa pergunta é para você responder, Thiago. Pode falar. Olha só. Não, Alemão, fica à vontade, eu te entendo. Mas, sabe, eu queria ouvir Deus falando, mas eu queria por terceiros. Falei, Deus não usou ninguém para falar comigo do carro, eu vou comprar o carro. Mas Deus usou uma pessoa fantástica para falar comigo e eu ignorei, a minha esposa. E ela passou tanta luta comigo com esse carro, tadinho. Eu peço perdão a ela por causa desse carro, nossa, sabe? Então, tipo assim, a gente precisa ter paz para ouvir a voz de Deus. É Patrícia, né? A menina que comentou? Isso, ela e o Thomas. Ambos Patrícia e Thomas. O Thomas é benção demais. O secreto de vocês hoje com Deus é onde o Senhor intimamente fala com vocês. No quarto de vocês. Deus já falou comigo. Eu tomando banho, o Senhor já falou comigo. E lá foi o meu secreto com Deus. Sabe? Então a gente precisa ter a disponibilidade de ter o nosso secreto com Deus, de ter a revelação de Deus através da palavra. Eu dei uma risadinha aqui, só, porque esses meninos aqui, eles são bênçãos demais na minha vida. Eu falei a questão do carro, né, que Deus mudou. A Jennifer comentou assim, glória a Deus. Aí a Arielle falou que ela passa prova até hoje. A Naila, ela é fantástica mesmo, falando, tá, gente? Esses meninos aqui é tudo do avanço. Os meninos bênçãos. Não, mas é bom que eles vão vendo que você está convertendo, né? Tá não, mudei demais. Olha aqui, Thiago. Ó, deixa eu tentar responder aí a pergunta aqui, ó, do nosso pastorzão. Como saber qual a igreja certa? Seguinte, tem 2 textos, e aí eu vou para a minha área, né? Tem os 2 textos bíblicos que me ajudam muito a entender isso. O texto que diz assim, lá em a primeira carta de João, capítulo 2, diz assim, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Qual que é uma igreja verdadeira? Uma igreja que conhece a Cristo. E como que é uma igreja que conhece a Cristo? Aquela que guarda a sua palavra. Aquela que vive a sua palavra. E aí o verso 5 diz assim, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aqueles que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Uma igreja que ensina a andar como Cristo andou. Uma igreja que pratica as obras que Cristo praticou. Além disso, eu vejo 4 pilares da igreja primitiva, 4 pilares básicos da igreja primitiva em relação a como molde um modelo da igreja de Cristo. Primeiro, é uma igreja da doutrina. E doutrina aqui, gente, não é roupa, não é cabelo, é palavra, doutrina é ensino. Então, uma igreja que tem a palavra. Segundo, uma igreja que tem comunhão. Uma igreja que em comunhão entre os irmãos com os santos, comunhão entre os irmãos. Terceiro, uma igreja do partir do pão. Uma igreja que ainda espera e aguarda a vinda, a volta de Jesus. E o quarto, uma igreja que ainda permanece com a oração. Uma igreja que ainda busca a oração da parte de Deus. São os 4 pilares que modelam a igreja do Antigo Testamento, a igreja primitiva, a igreja antiga, que podem nos alinhar à igreja dos dias de hoje, a voltar, a revitalizar, a ter uma igreja saudável novamente. Amém? E tem uma outra coisa também, que eu acredito que é um padrão fantástico para uma igreja, é a centralidade de Cristo. E eu pego lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 4, vai falar sobre o amor. Mas vamos ler e mudar o amor pela igreja.
Vamos colocar aqui, ó. A igreja é paciente e bondosa. A igreja não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhosa, não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita e nem se ressente do mal. É uma igreja aberta ao amor, sabe? Uma igreja que olha as pessoas e vê nelas a imagem de Cristo. Vê nelas pessoas que precisam ser cuidadas, amadas, tratadas. Porque a gente tem um comércio tão grande de igrejas hoje, ao ponto de que uma amiga da minha mãe estava passando por uma necessidade. Ela foi em uma igreja assim de nome, sabe? Igreja grande, assim, de nome universal, falando, e falou assim, pastor, ora para mim. O pastor falou assim, eu oro. É R$ 750 a oração. Será que isso é uma igreja a ser seguida? Sabe? Será que isso é uma igreja que tem Cristo como a centralidade? Aí eu volto a dizer aquilo que está escrito em João. A igreja deve andar como Cristo andou. Se a igreja é corpo de Cristo, a igreja realiza as ações de Cristo. Todo o texto que você leu é a característica de quem? Que colocou da igreja. É a característica de Cristo. Então nós temos que ser aquilo que Cristo nos chamou para ser, que é seguir a sua obra, seguir os seus padrões, seguir as suas ações. Pessoal, alguém quer mandar aí alguma pergunta que a gente vai caminhando aqui para finalizar? Eu acredito fielmente que a gente vai passar por um momento de revitalização da igreja. Que a gente vai passar por um momento de Deus, né, trazer uma restauração, um alinhamento para a igreja. Nós já tivemos junto, né, o Leone eu estive junto com o Leone, com a Avança Judá, com o nosso pastor Rony, e a gente crê fielmente nisso, numa restauração, uma revitalização da igreja nesses últimos tempos, do fluir e do operar dos 5 dons, dos 5 ministérios. Nós acreditamos muito nessa identidade, caráter de Cristo impresso em nós, como igreja de Cristo. Acreditamos que igreja não é ir, acreditamos que igreja é ser, que é o mais importante. Eu até brinco muito com o pessoal, que eu falo para eles que, eu acho que eu soltei isso um dia lá na nossa igreja, na Pater, que a igreja é ser, é identidade, a igreja é ser. Não é simplesmente entrar dentro da geladeira me faz ser algum alimento saudável, ser alguma coisa. Literalmente, não é só ir, é ser igreja. É como dormir dentro da garagem me faz um carro. Então, frequentar o templo não necessariamente te faça igreja, mas igreja é o caráter de Cristo impresso em você. Você viver as obras do Eterno, viver as obras do Pai na sua vida. Eu tenho crido fielmente que vai chegar um momento de restauração da igreja, onde nós vamos ter os líderes, a liderança e o povo com uma chave de virada assim, onde nós vamos caminhar todos juntos para a glória de Deus. Claro, você acha que é possível termos talvez no meio de nós algum João Batista de novo? Porque olha só, quando eu mandei esse flyer da live para algumas pessoas, alguns pastores que eu tenho contato, um pastor me respondeu assim, Varão, esse tema é muito forte. Se eu pregar isso em algumas igrejas, nunca mais eles me chamam. Essa frase me abriu 2 pensamentos. Será que a igreja não aceita mais ser confrontada? Primeiro. E o segundo pensamento, será que esse pastor, ele prefere ter uma agenda lotada do que trazer verdade para essa igreja? Sabe, eu me peguei muito a pensar sobre isso. Porque a gente está falando de 2 extremos. De uma igreja que vai receber uma mensagem e não vai aceitá-la, e de um pastor que não vai pregar para não perder uma agenda. Eu fiquei muito preocupado com isso. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, e aí, aonde será que eu estou? Aonde que eu me encontro hoje? Esse é o tema. Esse é o tema. Tem igrejas que estão crescendo, tem igrejas que estão inchando, tem igrejas que estão imaturas. Talvez
ele precisa conhecer o local onde ele vai. Eu posso ser mais sincero, você sabe que de vez em quando eu sou meio polêmico, né? Nem um pouquinho. Eu tenho uma preocupação muito grande em não sair falando em outras igrejas aquilo que eu já não soltei para o meu povo primeiro, para aquilo que Deus me deu primeiro. Sim. Então, eu tenho um grupo de mentoria, eu dou uma mentoria bíblica, eu tenho a liderança da Igreja Comunidade Cristã Pater, que Deus colocou nas nossas mãos, e eu tenho uma preocupação de não sair dando para outras igrejas, para outras pessoas, aquilo que eu já não entreguei primeiro para os meus irmãos, para aqueles que Deus já me confiou. Então, a pergunta que eu te faço é, será que ele tem coragem de pregar isso em outras igrejas, mas ele tem coragem de pregar na igreja dele também? Ou Sim. será que se ele não pode nem pregar na igreja dele, onde que será que, infelizmente, isso é um sintoma de que a liderança, infelizmente, não está amadurecendo, crescendo e galgando as pessoas? Infelizmente, tem esses pontos, né? Responde essa pergunta aí, ó. Mas se for para parar, para pensar, a Eva só caiu porque ouviu o que ela queria ouvir. Perfeito. Verdade. Mas sabe qual é o problema? Eu tava pensando nisso hoje, quando eu tava voltando do trabalho. Assim, eu tava pensando em possíveis assuntos que nós entraremos aqui hoje. Sabe? E eu cheguei a pensar sobre isso. Sobre a manipulação que tem acontecido hoje muito grande. Igrejas têm inchado porque elas são manipuladas. Pastores pregam o que as ovelhas, os membros, querem ouvir. E os membros só ouvem na pregação aquilo que ele quer ouvir. E quando é uma pregação de confronto, não foi Deus que falou. O pastor está na carne. O pastor falou isso porque me conhece. Entende? Então, tipo assim, a gente precisa ter maturidade para ouvir a palavra de Deus e entender que nem sempre a palavra de Deus ela vai só me edificar. Entende? Às vezes é necessário que venha uma exortação. Não, a maioria das vezes, só você ler que a própria Bíblia diz, Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo que toda a escritura divinamente inspirada, apta para corrigir, para exortar e assim por diante. Então, a gente precisa entender que eu não tem como eu sair sempre desse tema. É como um pai que vai estar sempre ao seu lado, mas em muitos momentos ele vai ter que te corrigir. Ué. Se um pai passa a mão na sua cabeça em tudo que você faz, te dá tudo que você quer, infelizmente esse pai não está demonstrando amor, ele está até inclusive estragando o próprio filho. Sim. E a Bíblia diz que Deus corrige aqueles que ele ama. Então até a correção é ato de amor de Deus para minha vida. Bom ou não? Bom. Só que a gente tá muito mimado, né? A gente tá muito mimado e qualquer coisa, não, vou pros cantos chorar, não quero mudar, não, deixa assim, tá bom, sabe? Eu acho que eu chego no final dessa live com uma coisa na minha cabeça que a maior lição da live para mim é que acho que falta maturidade desse crescimento, do inchaço do crescimento, falta maturidade cristã, maturidade espiritual, maturidade emocional, falta maturidade. E aí, como pastor, como professor, como amigo, o meu papel é buscar a maturidade em Deus, buscar essa maturidade cristã e levar os outros junto comigo a serem maduros na presença do Senhor. Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Um dia eu queria falar um negócio, só que eu falei assim, não vou falar isso agora. Depois eu vou perguntar ao Tiago. Você ainda trabalha como coach? De vez em quando. Algumas pessoas de vez em quando me chamam para atender. Tem um tempo que eu não atendo. Tem um tempo que eu não atendo. E quando você estava lá como coach, qual que era assim a mais frequente pergunta ou dúvida que você pegava? Porque eu não consigo mudar. Será que queria mudar? Essa é Sabe quando a gente faz uma análise, né? E sabe qual por exemplo, de 10, 7, quando faziam de 10 que perguntavam essa, por que eu não consigo mudar? Por que a gente não consegue mudar?
A gente até quer, mas não consegue mudar. Muita gente quer mudar, mas não consegue mudar. E dessas 10 pessoas que faziam a pergunta, 7 a gente chega em conclusão é que até querem, mas não querem pagar por aquilo. Eu quero mudar, mas há um esforço, há uma demanda, é difícil. E eu não estou disposto a pagar, porque a gente está muito acostumado com fórmulas do pirim-plim-plim, sabe? Então, funciona logo e dá certo. Então, a maioria das vezes o que aconteceu foi isso. A maioria das vezes o que você vê é que a pessoa até quer, muitos não tinham força ou muitos não queriam pagar o preço da mudança. Literal. Demanda, nego. É esforço. É esforço. É esforço. Isso, Foi o que a gente tinha falado no WhatsApp há um tempo atrás, que você falou sobre propósito. Que aí eu fui complementei e falei assim, muitos querem viver e alcançar o propósito, mas poucos querem passar pelo processo. A maioria. Pegando esse ponto que você me perguntou do coach hoje e tudo mais, é bom, é bom, é bom, mas tem gente que, infelizmente, hoje acha que até isso, até essa ferramenta, até esse processo é mágico. E não é, irmão, é processo. Processo. Então, é igual eu essa semana, no meu Instagram pessoal, eu coloquei um videozinho bem curto respondendo um stories. Eu respondi um stories de uma pessoa que falou assim, como é que eu consigo memorizar o que eu li? Eu estava dando uma orientação sobre leitura, sobre ler e tudo mais. E a pessoa me perguntou. E aí, na verdade, olha só, são 3 pilares. Concentração, se concentra naquilo que você está fazendo. Segundo, compartilha aquilo que você está fazendo. Terceiro, aplica aquilo que você está fazendo. Eu vi a gente se concentrando, eu até vi a gente compartilhando, mas poucas vezes eu vi gente aplicando, e o aplicar é o mais complicado. Aí eu volto a dizer de novo, o que eu mais ensino nos meus alunos, o que eu mais ensino na mentoria, o que eu mais ensino no CIB, nos meus cursos, para quem for meu amigo, já me ouviu falar, gente, não é o tanto que a gente sabe, não é o conhecimento ilimitado, é o que a gente pratica, que põe um negócio. Posso conhecer pouco, mas se eu pratico aquilo vale muito. Aplica, vivam a vida prática em Cristo. Às vezes a gente quer saber tantas questões complexas teológicas, mas não aplica nenhum básico que a gente sabe. Entendeu? Sim. Ó, é isso aí. Leo é muito preocupante. O quê? Ah, tá. Aqui, ó. Vou tentar ler aqui, ó. Isso é muito preocupante, pois muitos ministros querem levar o que o povo de Deus quer ouvir e não o que Deus quer falar para o povo. Uma das maiores preocupações minhas desde do meu início de ministério até os dias de hoje, e eu vou confessar para você, eu me preocupo muito com aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer passar para a igreja. Todas as vezes que eu sou convidado para pregar, todas as vezes que eu sou, inclusive na nossa comunidade, na nossa igreja, onde eu tenho que pregar, todas as vezes que eu tenho que pregar, ainda tenho frio na barriga, porque eu não vou falar o que eu quero, eu vou falar o que Deus mandou falar. Eu acho que isso também é um ponto muito importante. Olha só, outro diagnóstico. Talvez a gente está muito mais almático, falando muito do que eu sinto e menos do que Deus quer falar. Sim. Eu acho que a gente precisa um pouco sair dessa dimensão da alma, sabe? E mergulhar no espírito e pedir Deus direcionamento. Senhor, e aí? Como que vai ser? O que o Senhor quer de mim? Eu preciso mudar, preciso melhorar, mas sozinho eu não consigo. Preciso do Senhor. Porque quando nós entramos nessa dimensão da alma, quando nós queremos ser almáticos demais, a gente se vitimiza muito. Tudo pra gente tá ruim, tá pesado, tá confrontante, entende? Então, se a gente se dispor a viver mesmo o reino, viver mesmo Cristo, a gente consegue mudar. A gente consegue mudança. Mas tem um processo. Tem um processo. Já que você está falando disso aí, eu não gosto de falar do coach, né? Mas já que você puxou isso aí, não é que eu não gosto, né? É que eu não gosto de misturar as coisas, porque hoje é muito mal falado e as pessoas misturam muito coach com teologia do coach. Criaram um termo, teologia do coach, que não existe, né? Mas teologia do coach? Criaram, mas não existe isso. Mas enfim, já que você está falando disso,
uma das coisas que a gente aprende muito no processo coaching é essa questão da vitimização, velho. A vitimização é um dos venenos mais mortais que a gente tem nos dias de hoje. A vitimização, e ela tem desdobramentos. A vitimização não é só a pessoa se sentir vítima, como ela também coloca a gente no pacote, tudo. Assim, seria outra live só para falar disso. Eu queria... É importante que ambos sejam trabalhados, só que em momentos diferentes. Em qual ponto ele está falando isso aqui? Eu queria perguntar ao David, se ele puder mandar para a gente aí. Qual é o ponto? Eu acho que ambos sejam trabalhados, só que em momentos diferentes. Será que é alma e espírito? Fala comigo. Pois é, eu acho que a igreja deve trabalhar com a alma, porque isso faz parte do homem. O homem é tricotômio, espírito, alma e corpo. Uma coisa que poucos falam, inclusive, é que você e eu deveríamos cuidar também do corpo. A Bíblia fala que o exercício físico, né, tem de pouco proveito. Ele não fala que não serve para nada, fala de pouco proveito. Mas é interessante isso. Inclusive, eu tenho no meu coração aqui escrever um livro sobre as 4 dimensões do ser. 4 dimensões do ser. Corpo, alma, espírito e relacionamentos. Quem sabe um dia não sai esse livro aí. A igreja precisa tratar da alma. A igreja precisa tratar da alma, porque a alma, que é a sede das nossas emoções, ela precisa ser curada. Só que a forma da alma ser curada é através do espírito. Isso, tá? eu creio que é necessário a igreja tratar, curar a alma, mas limitar o agir da alma e ativar o espírito, porque o nosso espírito nos conduz a Deus, correto? A alma, por si só, tende às paixões do corpo. Então a gente precisa ter uma alma sarada e um espírito ativado em Deus. A partir daí, a gente vai ter um corpo saudável, digamos assim, entendeu? A tricotomia do homem vai ser uma coisa perfeita em Deus. Acabou, é isso mesmo. Para mim, Tiago, eu queria fazer mais um convite para você. Atenção. Para mim, a gente podia encerrar aqui com a sua frase. Presta atenção nisso. É altamente necessário a alma primeiro ser tratada. Porque senão a gente é almático sem a alma ser tratada. Então a gente é almático com sentimentos ruins e tudo mais. E a gente precisa da nossa alma. Por isso, cura interior, cura da alma, cura da igreja, cura. A igreja precisa ser curada das suas enfermidades interiores, enfermidades da alma, para que ela possa fluir no espírito. Entendeu? Sim. Agora ela possa fluir. Então acho que você fechou com... Começa com isso não, gente. Misericórdia. Livro do Pereira. Oh, Jesus amado. Eu queria... Oh, meu Deus do céu. Fala aí, fala. Eu queria te fazer mais um convite, porque, tipo assim, a gente conseguiu diagnosticar hoje uma igreja inchada. Mas eu queria convidar você para a gente poder fazer mais uma live aqui, conversar um pouco sobre como tratar essa igreja. Uhum. O que você acha? Vamos fazer. No meu, no seu, no Avança, no do David, aonde vocês quiserem, pode falar. Não, o David força, olha, livro Pereira Thiago. David vigia, não. Vou falar pra vocês, ainda bem que eu amo a vida de vocês, todos. Ó, gente, caminhando para finalizar, agora literalmente, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que a gente seja uma igreja que tenha o crescimento nas horas certas, na demanda certa, para que isso não venha nos causar, de uma forma ou de outra, causador, mas que isso não venha nos causar atrofia, para que isso não venha causar deformidades, que a gente venha crescer no nome do Senhor Jesus, em graça, em conhecimento, que a gente venha entender os 4 pilares muito importantes, que a gente venha andar na presença do Senhor, que Deus venha ser manifestado através da nossa vida, das nossas ações, no nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Tiago, queria te agradecer, tá, por abrir esse espaço para mim aqui hoje. Um momento assim, preciosíssimo, tá falando com você. A gente está conversando um pouco mais sobre isso. Aprendo muito, graças a Deus, com você. Tenho aprendido ao longo de muitos anos aí. E espiritualmente,
tenho me desinchado muito da religiosidade. Eu acho que é um processo, igual o conhecimento sobre Deus, gradativo e progressivo. Esse tratamento do inchaço espiritual. A gente precisa se dispor a isso, entender que o processo não é fácil, mas o propósito vale muito a pena. Entendeu? Então, eu queria agradecer essa galera toda que ficou com a gente aí até agora. Que Deus abençoe a vida de vocês. E enche o Insta do Thiago aí de perguntas aí sobre o inchaço da igreja, para a gente poder estar fazendo a próxima live e falando sobre como tratar uma igreja inchada, entendeu? Quem se move pelo propósito, ele enfrenta qualquer processo. Sim. Tá? Quem se move pelo propósito, enfrenta qualquer processo. Gente, Deus abençoe cada um que assistiu. Siga a gente aqui no perfil do CIB. Só lembrando aqui, as matrículas do CIB estão sendo abertas. Leone, mais uma vez, Deus abençoe, meu amigo, por tudo. Tenho um carinho muito grande por você, pela sua família. Você sabe o amor que eu tenho pelo seu pai, pela sua mãe, por você, pela Jennifer, pela minha afilhada princesa, e Deus abençoe cada um de vocês. Em breve nós vamos comentar mais coisas aqui e vamos ver. Pessoal, espero que tenha sido bênção na vida de cada um de vocês, tá bom? Se Deus permitir, semana que vem nós vamos falar mais um pouco sobre a igreja do Senhor, tá bom? Amém. Um abraço, fique com Deus. Um abraço, até a gente. Deus abençoe. Com Deus. Tchau.